Não adianta falar que, não, eu acho, tá dentro da Bíblia? Não. Ah, mas a igreja disse, tá dentro da Bíblia? Não. Ah, mas no livro histórico, tá dentro da Bíblia? Não. Então a palavra de Deus, ela não é a fonte do seu conhecimento. Então se você não aceitar as palavras, você não irá conhecer Deus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nossa, esses 5 primeiros versículos, eles são sensacionais. Salomão cria um senso de expectativa sobre qual é a promessa que é advinda daquilo que alguém tem que fazer para que alcance, para que alce o direito de ter essa promessa. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que Salomão, ele cria uma expectativa, ele cria um senso de suspense, sabe? Sobre o que vai acontecer se as pessoas fizerem tudo aquilo. E aí ele diz, se você fizer tudo isso, e aí ele diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nossa, gente, o que eu mais vejo hoje, de verdade, o que eu mais vejo hoje é gente falando em nome de Deus sem conhecer Deus. Uma das coisas que eu mais percebo hoje são pessoas falando em nome de Deus aquilo que acham. E ainda usam a Bíblia, mas usam um versículo isolado para sustentar o seu achismo. O cara é mestre em axiologia, mas ele não tem embasamento nenhum. Sabe quando se fala assim que temos que respeitar a ciência? Sabe quando dizemos assim, a ciência ela embasa, sem comprovação científica, quando diz que vamos andar sem máscara, é ciência de tratamento precoce, sem comprovação científica. Como falam de Deus sem comprovação bíblica? Então, olha como é de verdade. Vamos lá para o primeiro versículo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, primeiro passo, ele começa a criar uma série de condicionais para poder receber a promessa. E essa promessa nem é uma promessa de prosperidade financeira. Ele gera um monte de condicionais para a pessoa poder apenas conhecer Deus. Para saber que Deus é Deus e como Ele é, tem que aceitar a sua palavra. Não adianta falar que, não, eu acho, tá dentro da Bíblia? Não. Ah, mas a igreja disse, tá dentro da Bíblia? Não. Ah, mas no livro histórico, tá dentro da Bíblia? Não. Então a palavra de Deus, ela não é a fonte do seu conhecimento. Então se você não aceitar as palavras, você não irá conhecer Deus. Primeiro, você tem que aceitar. Aí você aceita a palavra. Depois que aceitou, você esconde contigo os seus mandamentos. Agora, conhece aquele versículo que diz assim,
escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É lindo esse versículo, né? Agora imagina, aonde se esconde a Bíblia? Tem muita gente que esconde a Bíblia. Pega um livro para mim, amor, por favor. Pode ser até aquela Bíblia. Esconde a Bíblia debaixo do braço. Coloca aberta dentro de casa. E isso nada tem a ver com esconder contigo os meus mandamentos. Não adianta aceitar a Bíblia, tem que guardar a Bíblia no coração. Muita gente guarda a Bíblia assim, vai lá, Isso não é o suficiente. Guardar, esconder contigo as palavras do reino, os mandamentos de Deus, é pegar o que você aceitou e colocar para dentro. Você quer ver uma coisa? Você vai estar lá no altar, vai casar e diz assim, eu aceito. E aí, aceita a sua esposa e vai para casa jogar videogame ou vai sair com os amigos, não dá atenção para a mulher. Isso daí não te torna um marido dela, isso te torna um divisor de quartos. Vocês dividem quarto, vocês dividem a casa. Porque o homem mesmo, o marido, o homem provedor, o homem que está do lado da esposa, ele aceita e anda com ela, está com ela, guarda, cuida, protege a esposa. E se você de verdade diz que conhece a Deus, somente pelas suas meditações, mas não aceita a palavra, e esconde a palavra, e não esconde a palavra, não guarda, não aprende, não lê, não medita na palavra, você não conhece a Deus. E assim eu faço testes, sabe? Quando eu vejo algumas pessoas falando em nome de Deus, usando a religião, usando o seu prestígio, querendo ter mais prestígio, porque usa o nome de Deus como se fosse amigo íntimo, mas não conhece a sua palavra, nesse momento, eu já sei que essa pessoa apenas fala o que acha, mas não vive.